Olá pessoal, estou aqui com a Ramada para fazer um vídeo aqui bem legal, né Ramada? É isso aí mesmo, já estou muito feliz pelo convite que você fez aqui para a gente estar participando, contar um pouco da minha experiência. E primeiramente, meu nome é Thiago, tenho 37 anos, atualmente eu moro no Japão, mas tenho um estilo de vida um pouco mais nômade, então estou viajando o país, os países por aí, Europa, Ásia, e agora vim aqui Bater um voltar papo. para Gal e bater um papo com o João para iniciar aí. Isso aí pessoal, o vídeo hoje vai ser bem interessante porque eu acho que o Thiago vai conseguir inspirar um bocado de gente aí. Porque ele foi intercambista aqui, né? Já fez os 3 intercâmbios, trabalha hoje como nômade, né? Trabalha com digital. E eu acho que a história dele vai ser bem legal, porque nós temos alguns clientes também do Japão. Um abraço pro pessoal do Japão aí. E eu acho que vai ajudar, né, por credibilidade, porque o japonês ele é um pouco difícil de comprar assim, né, para uma pessoa que está fora. Então, nós tínhamos a Nicole, ele vai falar, inclusive, aqui, um abraço para a Nicole, ele vai falar sobre que veio do Japão, ajudou muitas pessoas que estavam lá a confiar, né, porque é difícil de encontrar agência de intercâmbio lá, né? É bem difícil. Então, vamos bater papo com ele aqui, falar tudo sobre essa jornada dele, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês, para inspirar vocês a se jogarem um pouco no mundo também, fazer intercâmbio e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Mas antes de começar o vídeo, aquele jabazinho para você vir aqui, deixar o like, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que possa querer conhecer a história do Ramada, né? Que queira sair também e às vezes fica ali com receio de sair para um mundo que o mundo é difícil, é grande, mas não é tão grande assim. Então deixe seu like, compartilhe aí o vídeo, bora lá pro vídeo, vamos parar de enrolação, vamos lá conversar com o Ramada. Isso aí. Bom, pessoal, como eu falei, né, como vocês viram no início do vídeo, vamos bater um papo aqui com o Thiago Ramada. Ele foi nosso aluno, foi intercambista. Hoje ele tem um estilo de vida diferente aí. Acho que graças ao intercâmbio que acabou despertando mais ainda o interesse dele de querer conhecer mais o mundo, né, Thiago? Então, fala um pouquinho sobre você, Thiago. Como ele falou do Japão, então ele vai contar aqui um resumo da história dele, que é bem interessante vocês saberem, para você ter um direcionamento também que é possível. Não é... Gente, é possível. Basta planejamento. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Bom, a minha história, na verdade, ele começou há muito tempo atrás, quando eu fui pro Japão, então, a primeira vez, eu fui muito novo pro Japão. E aí, chegando no Japão, eu comecei a trabalhar, tinha um sonho de todo mundo, juntar um pouco de dinheiro, de repente, conquistar o mundo de alguma forma, né? Fazer seu próprio negócio e tal. Mas aí, eu vi a barreira do idioma, né, como um problema, que foi o japonês na época. E aí eu tentei aprender um pouco de japonês, para poder me sair um pouquinho melhor e tal. E aí eu comecei a aprender a fazer também web designer na época. Eu queria aprender muito a trabalhar com design gráfico, eu sempre gostei. Você chegou a estudar lá? Começou a estudar isso lá ou foi Estudei por lá. conta própria? Estudei lá um pouquinho por conta própria também, fiz umas práticas. E aí eu comecei aos pouquinhos ganhar os clientes ali no Japão mesmo, com a comunidade e tal. E aí eu gostei muito disso, falei assim, eu preciso expandir um pouco mais isso. E aí quando eu vi a dificuldade de expandir, justamente por conta do idioma, que no caso era o inglês. Inglês é... Hoje, isso quantos anos atrás, Thiago? Ah, já faz uns 8 anos, 9 anos atrás. Imagina, hoje cada dia mais, né, com a tecnologia, todo mundo está mais perto de tudo, né? O inglês precisa, porque tudo que você pesquisa na internet tem muita coisa em inglês, né? Então o inglês você precisa para tudo. E o Thiago já sentiu essa necessidade 8 anos atrás, trabalhando lá. Ele conversou comigo até para o Brasil, para fazer trabalho para o Brasil, o inglês era necessário, né? Exatamente. Como eu estava no Japão, então o pessoal eles dariam um diferencial para mim se eu soubesse inglês. E aí, como eu estava muito longe, e para aquele sistema daquela época, trabalhar como nômade já, tentando trabalhar à distância, não era muito famoso ainda, não era muito conhecido. Então, eles queriam que eu tivesse um diferencial, poder fazer, de repente, um intermédio com outras empresas dos Estados Unidos, ou até mesmo da Europa. E o inglês tinha que ter. E como eu não tinha, né, então eu perdi muita oportunidade de emprego, muita oportunidade de trabalho na época, de parcerias por conta do inglês. E aí, eu comecei cada vez mais tentar me convencer que eu precisava aprender inglês, né? Até que eu estava contando para você agora há pouco, que eu fui no cinema com uns amigos, né? E aí eu fui assistir um filme, só tinha dublagem em japonês e a legenda em inglês. E aí meu amigo do lado aqui dando risada, conversando, e assistindo o filme, dando risada, e eu não estava entendendo nada. Ele estava entendendo porque ele sabia inglês. Eu passei por isso também, já. Então todos nós passamos, né? E aí você acaba ficando mais frustrado, na verdade, né? Porque você fala, caramba, tipo assim, o inglês é tão necessário e a gente não aprende, né? Sim. E muita gente ali sabendo inglês e aprendendo, e você ficando para trás, você sentindo isso que tá ficando para trás, perdendo oportunidades. E aí foi o estopim para mim quando eu fui para fazer um mochilão. Quando eu decidi fazer um mochilão na Ásia, no Sudeste Asiático, né? Mas antes de fazer o mochilão, você sentiu que tinha necessidade do inglês, né? Você chegou a começar a estudar inglês lá no Japão?
em escolinha, alguma coisa assim, ou não chegou a estudar? No máximo que eu fiz foi pegar aqueles aplicativos tipo Duolingo lá para poder Sim, aprender. não chegou a fazer um curso, Eu né? não cheguei a fazer curso. E aí eu tentei ali, mas não era a mesma coisa, para mim não dava, ainda mais estar num país que só fala japonês. Sim. Como que você vai praticar realmente também, né? Eu perguntei, Thiago, por que acontece? Eu, antes de vir para cá, eu comecei a fazer CCAA, né? Já tinha vontade de vir, eu trabalhava com cervejaria, eu passei pela mesma situação. Quando eu me formei cervejeiro, os alemães foram para lá dar palestra, todo mundo em inglês, todo mundo lá, a maioria entendendo, e eu lá, né? Cri, cri, cri. Entendi uma palavra ou outra. Então, isso é muito ruim. Nossa, aí comecei a estudar lá. Só que aí o ponto que eu queria chegar é, você estudar no Brasil é legal, você faz uma base, tem que fazer. Antes de vir para cá, se você conseguir estudar, é muito melhor. Mas não é igual, você não consegue desenvolver igual por quê? Você desenvolve algumas habilidades, mas a habilidade de falar você não desenvolve no Brasil, porque a gente não tem que conversar no Brasil. Por isso que eu perguntei, porque como você fez intercâmbio também, eu ia perguntar, né, que se você sentia muita diferença de estudar no Japão ou qualquer lugar que você tivesse estudado e depois fazer o intercâmbio. Mas todo mundo que vem depois vai ver que tem diferença. Quem estudou no Brasil e faz intercâmbio está imerso aqui, né? E tem a imersão do país que fala a língua é diferente, né, Thiago? É diferente. E eu vou até comentar sobre isso daqui a pouco no vídeo também. Maravilha. Mas no mochilão, né? No mochilão, tem um mochilão também. E aí eu senti a necessidade de fazer um mochilão. Na época eu era casado, então a gente queria fazer um mochilão e tal. Planejamos um mochilão e logo em seguida já um intercâmbio. Só que quando a gente quis fazer o intercâmbio, a gente começou a pesquisar e foi onde eu conheci a Nicole. Né? Foi através da Nicole, na verdade, que... Abração pra Nicole. Abraço pra Nicole, exatamente. Inclusive, minha ex-esposa, ela viu a Nicole lá pela internet, ela era bem influente lá no nosso meio, da comunidade. E aí a gente começou a conversar com ela, e aí pesquisar sobre o intercâmbio. E nisso a Nicole trabalhava com a NCI, né, na época? Trabalhava com a NCI. Trabalhava com a NCI. E aí a gente viu essa necessidade, começou a conversar com ela e tal, e aí começou a pesquisar lugares, etc. E o país que mais nos agradou foi justamente porque aqui a gente pode trabalhar, né? Sim. Trabalhar também, foi realmente aqui a Irlanda, né? E a gente decidiu por Galway também, que foi a cidadezinha mais charmosa que a gente viu. Ela fez um excelente trabalho, ela apresentou pra gente, tirou toda a dúvida e tal. Né? Como o atendimento da NCI, não tem jeito, né? E aí, Obrigado, e aí a gente foi convencido por ela de vir aqui pra Galway, né? Aí planejamos, pagamos, tudo certinho. Você arrependeu de vir pra Galway? Você conheceu a Irlanda já em outros lugares. Você arrependeu de vir pra Galway? Não me arrependi. Eu acho que até moraria aqui. Uma cidade, gente, uma cidade... Galway tem uma magia que só quem tá aqui sabe. Dublin é legal, tá? Dublin é legal, já fiquei um tempo lá também. Mas pra você visitar, talvez, ver alguns pontos turísticos, mas nada demais. Minha opinião também, né? Limerick é legal, os outros lugares, Cork. Mas Galway, ele tem uma magia que quando ele pega você não consegue largar. E só quem tá aqui entende isso. É diferente. Gente, é diferenciado. É diferenciado. É isso. E aí a gente acabou decidindo vir pra Galway, né? E aí quando começamos o nosso mochilão, fizemos um mochilão de mais ou menos 100 dias por 9 países no Sudeste Asiático. Então foi um belo mochilão, na verdade. Que massa, que legal. E aí foi onde eu senti mais ainda a necessidade do inglês. Porque por mais que... Bateu de novo ali, a água começou a bater ali, né? Exatamente. Porque você chega num país, por mais que o país asiático não tem aquela necessidade, né, tipo, de você falar muito bem inglês, que eles também têm um inglês mais ou menos, mas ainda assim você precisa se comunicar com eles. São muitos turistas, né? São muitos turistas lá. Então, eles acabam falando um pouco, né? Não fala tanto, mas fala um pouco, né? Exatamente. E você tem que se comunicar com eles, porque o Japão é japonês, aí você vai pra Tailândia, tailandês, é totalmente diferente. Então, qual língua que liga todo mundo? Inglês. É o inglês. O inglês é universal, né? Então, foi aí que eu vi essa necessidade, começou a surgir mais necessidade ainda, porque eu comecei a viajar e aí você tentava comunicar, às vezes também para você buscar um hotel ou pedir uma água, alguma coisa, site tudo em inglês. E aí você fala, caraca, eu preciso desse inglês, desse bendito inglês. Só que eu já estava programado para comprar casa. Sim, já tinha comprado o intercâmbio. Quando você vai fazer o mochilão, já estava com o intercâmbio comprado. Já estava com o intercâmbio comprado, exato. E aí foi só o gap de a gente fazer esse mochilão, sair do mochilão e já vir pra cá já. Porque a gente falou assim, se a gente vai ficar bastante tempo na Irlanda, né, que a gente precisava estar planejando, na verdade, ficar as três renovações, aí então a gente quis já viajar antes, né, fazer umas viagens e depois ficar só aqui. Né? Sim. Foi meio que estratégico. E aí eu sentindo aquela necessidade e comunicação e tal, falei, não, agora não tem jeito. Tô indo já com uma cabeça, uma mentalidade pra Galway, falei assim, agora eu vou fazer o meu inglês ser fluente, eu quero aprender inglês. Já te deu um boost ali em você, né? Deu um boost. Já o trabalho, já você sentiu necessidade. Caramba, não consigo evoluir mais no trabalho porque falta inglês. Vai fazer uma viagem, caramba, não consigo aproveitar mais a minha viagem porque eu não falo inglês. Já aproveita, claro, mas se você se comunica, você aproveita muito mais. Você conhece, se conecta com as pessoas, você consegue fazer um pedido direito, né? Pede batata, não vem
arroz, você consegue pedir tudo certinho. Se é vegetariano, você pede comida sem bacon, bacon, bacon. Nossa, Mas enfim, exatamente, tem toda essa parte assim. E, inclusive, que você falou, a experiência que você tem quando você sabe inglês é muito diferente. É diferente, né? é totalmente diferente. Eu voltei agora há pouco lá em Bali, né? Antes de vir pra cá de novo, agora eu passei em Bali. Sim. E minha experiência em Bali, sabendo falar inglês e conversando com os nativos, foi outra experiência. Outra experiência, né? Teve em Dubai. Tive em Dubai também, fui conhecer Todo mundo lá. fala inglês lá, então... Então não teve jeito, a experiência é totalmente diferente. E aí vim pra cá, depois cheguei aqui em Galway, cheguei em 2020, dia 9 de fevereiro de 2020. Infelizmente a gente escolheu uma data que é a data onde está mais chovendo, né? Onde está mais frio também. Tá bem fresquinho. Então pegamos acho que uns 4 storms seguidos na época que a gente chegou. Sim, mas foi fevereiro tem bastante storm. E aí acabou essa parte dos storms ali, a gente chegamos 2 semaninhas na acomodação, que nem a gente fez com vocês também a acomodação na época, 2 semaninhas, e aí com 2 semanas foi o suficiente pra gente achar a acomodação, a saída provisória pra fixa, né? Achamos uma acomodação fixa e começamos o nosso estudo aqui na GCI. Então eu comecei a estudar aqui na GCI primeiro. Foi aqui na GCI, né? Aqui na GCI mesmo. E a gente escolheu a GCI também entre as outras porque a gente viu que é uma das melhores, né? Sim. Entre todas, não que as outras sejam ruins, porque eu estudei também na Internacional depois, vou contar isso. Mas a GCI, porque ficava muito perto da praia, a gente queria ficar perto da praia também. O prédio é muito bom. O prédio é muito bom, a estrutura deles são muito boas e o pessoal também, enfim, a gente quis fazer a GCI também. E aí fechamos, viemos pra cá, começamos, tivemos uma experiência muito boa logo de chegada também com o pessoal aqui da recepção. Tivemos aquela provinha que você falou que a gente ia ter, a Nicole falou também que a gente ia ter, que é a provinha pra saber o seu nível, né? Pra entrar. E hoje é tudo digital, hoje é tudo online. Você já faz online, você se prepara, não chega o que faz. Isso, aqui né? É só na época a gente fazia direto na escola, hoje adiantaram um pouco. Você recebe o link, você recebe o link, faz o exame e já chega com o seu nível mais ou menos e faz uma entrevista aqui quando chega. Tem entrevista também depois ali no tete-a-tete, né, com alguém. Isso, E aí acabou que nesse teste aí que eu fiz, acabou saindo, deu nível, acho que foi A2. Daí eu falei, caramba, eu A2, eu não sei nada. Surpreendeu. Essas viagens, essas coisas que você acabou fazendo aí... Pode ter ajudado, pode ter contribuído, exato. Pega um vocabulário, alguma coisa, né, ajuda. Sim. E aí eu entrei, comecei a fazer comecei a estudar, só que infelizmente na época a gente teve o Covid, teve a pandemia, tudo. E aí por isso que eu falo, a experiência que eu tô contando pra vocês aqui na verdade é uma experiência completa e a minha experiência foi bem hard, e mesmo assim eu venci, porque hoje... Com certeza. Inglês fluente, então assim, quando a gente quer, a gente realmente faz acontecer, né? Exatamente. E aqui você vai ter a assessoria da Iniciar e a assessoria da escola, todo mundo fez o melhor pra gente. Então, quando entrou a pandemia, a gente começou a estudar, e aí eles fizeram rapidamente um esquema de aula online pra gente. Colocou a gente online, e pra mim não mudou nada, acho que não teve diferença nenhuma do presencial com online. Né? Tipo assim, a única diferença é que é o contato físico. Né? Exatamente, contato físico. Mas em questão de matéria, estrutura, professores, foi tudo igual também. Isso, só te cortar rapidinho. Gente, isso vai muito de cada pessoa, é muito individual. E tem gente que adora reclamar, né? Quem só reclama, provavelmente vai ter reclamado disso e não conseguiu aproveitar. Então, acho que isso depende muito da gente. Como o Thiago falou, a experiência, gente, era... Claro que você não vai pagar o preço para ter uma aula digital, né? Sim. Isso, você quer ter presencial, você quer sair de casa, mas foi uma pandemia. É claro que hoje, se você comprar um curso, é mais barato você comprar um digital, um online, do que um presencial. Mas a pandemia pegou para todo mundo, não tinha o que fazer. Então eles trouxeram a qualidade e o Thiago conseguiu aproveitar, tirar daquele momento ali, né? Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Aproveitou o momento para poder aprender e aprender igual, né, Thiago? Exatamente. A experiência foi ótima. Foi diferente porque não era presencial, mas conseguiu aprender, né? Isso depende muito de cada pessoa. Tem gente que não pegou nada, tem gente que não aprendeu nada, já virou online, já fica chateado e aí se bloqueia e acaba não aprendendo. Exatamente. E foi exatamente isso que você falou. Eu aproveitei da oportunidade porque quando a gente vem com a nossa reserva, que a gente tem que vir, né, de 3 mil euros ali e tal. Na época era 3 mil euros, né? Agora tá 6 mil. Quase 7 mil a partir do mês que vem. Mas, e eu aproveitei dessa oportunidade. Quando fechou tudo, eu falei assim, e agora? Não tem como tirar PPS, não tem como trabalhar. Eu falei, então vamos me imergir aqui no inglês e vamos aprender. Tirar proveito, né? Da situação. E aí eu comecei, né? Tipo, fazia as tarefinhas de casa, comprava livro em inglês para poder estudar.
Meu eu fazia algo muito sério? interessante, que era pegar o livro e ler em voz alta para praticar minha pronúncia. Ouvia a rádio local daqui, eu baixei o aplicativo da Sim, rádio local, que é a sim. Cauê FM. Ficava ouvindo para poder aprender o O sotaque sotaque. deles, sim. Exatamente. Então é muito de você saber pegar as coisas que tá contra e transformá-las a favor, né? Exatamente. E aí foi onde eu aprendi, eu acho que deu um boost assim no meu inglês, né? Fez eu mudar um pouquinho, exatamente. E aí a gente foi passando, tivemos a parte da pandemia, ela começou a passar um pouco, abriu de novo, voltamos a ter aula presencial, e aí eu comecei a procurar trabalho, e aí teve realmente aquela dificuldade do trabalho, né? Porque aqui tem aquela coisa do PPS, que a gente já sabe, né? Você precisa de um PPS para trabalho, e para você ter um trabalho precisa de PPS, fica aquele rolo todo. Mas eu consegui arrumar um trabalho num hotel, aí fui trabalhar, eles me deram PPS e começamos a voltar. E aí já foi praticamente a segunda renovação. Passou a primeira renovação, quando eu comecei o trabalho, já estava engrenando para a segunda renovação. E eu consegui o dinheiro, deu tudo certo para renovar. Trabalhei bastante, é claro, né? Aproveitei um período de férias ali. Trabalhei bastante mais horas possíveis, né? Para poder levantar dinheiro. E aí foi nos 45 do segundo tempo, consegui renovar com vocês, aqui pra GCI mesmo. E aí comecei minha segunda renovação. Aí na segunda renovação eu saí do A2, já estava no B2, já tinha passado B1. E logo 3 meses depois, na segunda renovação, já fui pro B2. Né? Mas aí foi um avanço rápido. justamente porque eu estava focado, né? Imerso ali na língua. E aí o que me ajudou muito, João, que me contribuiu muito para aprender mais e ir avançando cada vez mais no inglês, foi justamente esse fator de você trabalhar em um lugar, porque assim, eu vejo que tem muita gente vindo para cá, eu conheci muita gente no meu meio ali de amizades, e quando chega aqui, não é que não criticar não, tá, gente, mas a galera vai e se junta com brasileiro, entendeu? Se junta com brasileiro... E não quer falar inglês, né? Não procura fazer outras amizades também. Brasileiro vai ser quem vai te salvar aqui, né? Amizade você vai ter, tem que ter, gente. Nunca excluir. Mas você tem que fazer o que o Thiago vai falar agora. Exatamente. Então, assim, por um momento eu comecei a deixar de lado um pouquinho, não a amizade, mas excluir um pouquinho os brasileiros do meu dia a dia. Peguei meu celular, coloquei tudo em inglês, me forçava a fazer pesquisas no Google em inglês, entendeu? Hoje é automático, né? Hoje só faz pesquisa em inglês. Só inglês, entendeu? E aí comecei também a arrumar um trabalho onde eu pudesse falar inglês. Então, por exemplo, comecei com um Kit Import lá atrás, e aí depois o Kit Import é não conversar com ninguém, só com o pessoal ali dentro, né? Aí eu me forcei a procurar um trabalho onde pudesse trabalhar no front mesmo, na linha de atendimento com o pessoal, Customer Service. E aí me forcei a aprender mais, e aí deu mais um boost ainda, porque você comunicando e conversando, você está saindo da sua zona de conforto. E sair da sua zona de conforto é que vai fazer você evoluir, entendeu? E aí eu comecei a ter essa sacada, excluí por um tempinho os brasileiros, comecei a fazer amizade mais com Irish, com outras pessoas que falavam só inglês, procurei esses trabalhos. Aqui, por mais que você ainda é intercambista, eles te dão oportunidade para você crescer. Sim. Então eu comecei trabalhando no Burger King que tem aqui, né, através de uma amiga que colocou lá. E aí eu fui crescendo uns pouquinhos, cheguei a cargos maiores lá dentro, e nisso me deu aquela sensação de pertencimento, entendeu? Isso é muito bom. De pertencimento. Eu não sou só um imigrante, estudante, né? Que estou ali trabalhando, montando hambúrguer. Você te dá a oportunidade de você crescer, né? Você colocar... Para crescer aqui, basta você mostrar interesse, né? Claro que tem, dependendo da profissão, você não vai conseguir depois, às vezes, um visto de trabalho, né? Eu, como lá do Thiago, não consegui um visto de trabalho lá. Mas ele teve uma evolução de ter um cargo melhor aqui. Então, isso no ego da gente, para você desenvolver a língua, tudo ajuda. Porque imagina, se você tá sempre ali de que te importa, você tá chateado, você vai querer aprender inglês? Você tá cansado, chateado, só naquilo de não. Se você tá evoluindo, né? Você tá feliz, você tá... evoluiu de carreira, vai querer evoluir na língua, então isso é importante. Exatamente. Eu acho que é mais sobre assim, pô, gente, a gente tá pagando já, tipo, bem caro pro intercâmbio, não é um intercâmbio tão barato. Sim. Ainda mais de longa duração, né? Você tá pagando caro, por que você vai desperdiçar o seu dinheiro, tipo assim, não aproveitando tudo, usufruindo tudo que você tem aqui? Exatamente. Entendeu? De poder aprender, ter o intercâmbio, eu acho que o nome já diz, né? É uma troca de experiências, né? Você aprender outras culturas. Então é você se jogar mesmo, aprender, saber que as dificuldades, elas estão em todos os lugares. Vai ter. Difícil estar você no Brasil, entrando no busão aí, ou, sei lá, tá no Japão, tá numa fábrica, todo lugar tem dificuldade, né? Mas eu acho que o mais importante é você realmente tirar proveito
E uma coisa que o Thiago vai concordar comigo, né? Ele já morou no Japão, mas ele foi novo pra lá. Mas acho que vir pra cá foi mais isso. Porque ele já era adulto, ele tinha que se virar, já tinha passado a vida dele de adolescente pra ser adulto. Mas quando você vai pro intercâmbio, você vira um adolescente de novo. Por quê? Você tem que procurar casa, Exato. você tem que fazer amizade, você tem que fazer PPS, que é documento como for CPF, identidade, né? Você tem que talvez fazer habilitação, você tem que procurar um emprego. Então você faz 18 anos e o teu pai falou, ai meu filho, vai começar a vida. Porque você tem que começar tudo. As pessoas ficam falando, mas é difícil, tô com uma semana, eu não consegui acomodação. Gente, eu fui transferido da minha cidade de Teresópolis para a Bahia como cervejeiro, trabalhava em uma grande cervejaria com cargo alto, lá eu custei e consegui uma acomodação. No Brasil, falando português, dinheiro não era o problema, mas não conseguia acomodação dentro do Brasil, gente. Só mudei de estado. Aí a pessoa sai do Brasil, vai para outro país, não tem a língua, não tem referência. Quem é João aqui na Irlanda quando chega? Né? Não conhece ninguém, não tem salário aqui. Aí, não estou conseguindo acomodação. Dá tempo ao tempo, gente. É começar a vida de novo. Às vezes aqui é muito mais fácil conseguir acomodação do que no Brasil. Pelo menos foi o meu caso. Eu, com tudo lá, só consegui acomodação porque era um rapaz da fábrica, segurança do trabalho, o irmão dele estava alugando um imóvel. Porque senão tá... Por referência, porque não estava conseguindo. Então, imagina fora do país, né, Thiago? É mais difícil ainda, mais complicado. Mas é muito possível você vencer, é muito possível você passar por tudo isso. Hoje estamos aqui, né? Estamos aqui, entendeu? É isso. E aí, minha vida começou a evoluir mais, o inglês começou a evoluir mais. Eu cheguei a fazer o teste do IELTS, né? O teste do IELTS de proficiência e tal. Passei, tive um score bom também. Aí depois eu fiz minha terceira renovação, então foi minha terceira renovação, aí eu renovei e fui fazer eu fui pro Japão, na verdade, nessa época, né? Teve um período, né? Um break, E aí eu fui pro Japão, fiquei 6 meses no Japão, visitar minha família e tal, e aí eu voltei pra cá, pra Irlanda, e resolvi fazer uma outra escola, pra fazer, vou fazer outra escola pra experimentar também. Aí fiz na época na antiga International House que tinha aqui, que era ali na A-Square. E aí eu fiz ali os 6 meses também, passei pelo mesmo processo, adorei a escola também, os alunos, todo mundo, fiz aquela amizade. E continuei, e eu falei assim, cara, agora é hora de ir embora, né? Mas eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Cheguei aqui, que nem você falou, como adolescente, aí você consegue vaga de emprego, você consegue a documentação, né? Você tá bem colocado, fala bem inglês hoje em dia, tá trabalhando num lugar legal. Aí você tá conhecendo assim, um monte de gente legal. Um monte de gente legal, falei assim, vou embora pra quê, né? Não quero ir embora. E aí foi onde conversei com você e falei assim, vamos fazer a GBS, né? Que é o curso de business, né? É a faculdade, né? Já é nível superior. Porque aqui você está fazendo um intercâmbio, para continuar como estudante, você sempre tem que evoluir, né? Fez 3 cursos de inglês, já tem que ir para uma faculdade. Ou se você tem uma faculdade, você pode ir para mestrado, doutorado. Exato. E aí eu ingressei na GBS também. E é aqui também, inclusive. Aqui também, né? E aí ingressei nelas, fechei com vocês, aí começamos lá a fazer as aulas e tal, estudar. E também, tipo, é totalmente diferente. Eu nunca tinha feito uma faculdade no Brasil. Sim. Mas eu achei, assim, o nível deles aqui superior. Falei assim, é diferente. É bem diferente. E aí comecei a fazer a parte do business aqui com eles. E aí minha vida foi andando, foi caminhando. Aí chegou que aconteceu algumas coisas mais pessoais na minha vida. E eu precisei deixar a GBS, deixar a Gal, na verdade, e voltar pro Japão. E aí eu voltei pro Japão. E é onde começa a história bonita que agora... a história de como que o inglês está realmente fazendo eu chegar até aqui. Do começo lá, de você querer inglês, agora você está colhendo os frutos. Né? E agora eu comecei a colher os frutos. Então, a princípio, quando eu voltei para o Japão, eu não tinha muito essa perspectiva, né, do que fazer. Eu me senti um pouquinho perdido, porque eu acho que é até natural, normal, já que você estava num lugar já acostumado, na sua zona de conforto de novo e tal. E eu falei assim, agora, vou fazer o que na minha vida, né? Aí foi quando eu tirei esses meizinhos no Japão lá de férias e comecei a pensar em algo. E aí foi quando eu dei start, aprendi uma nova habilidade, que é como gestor de tráfego, né? E também com marketing digital. E aprendendo essa habilidade me possibilitou agora vários trabalhos, vários empregos, inclusive na Irlanda, inclusive na Inglaterra. Tem um cliente que a gente está quase fechando lá. Não tem idade, não tem hora pra gente virar a chave e mudar a nossa vida, sair da zona de conforto. Não tem hora. Eu acho que o mais importante é você entender que a zona de conforto é o que te prende no lugar que você está. Se você quer fazer algo diferente, você precisa tomar uma decisão.
Tem que abdicar de alguma coisa. É. A gente sempre tem que abdicar de alguma coisa, sempre tem que deixar alguma coisa de lado para poder fazer uma coisa melhor. Sempre dar um salto, um passo para trás para poder dar um salto. Para a gente pular, para dar um salto longo, a gente consegue pular parado, mas muito mais curto. Se você der um impulso para trás, você dá um salto maior. Então sempre, às vezes, você tem que dar uma resinha ali, voltar alguma coisinha para depois evoluir. Exatamente. E eu acho que o mais importante é isso, é tomar a decisão, não ficar parado. Quando você se planejar bem, né, também para o intercâmbio, acho que é planejamento, não tem jeito. É a palavra-chave do intercâmbio. Descobrir se o lugar que você quer ir também é para você, porque que nem o João, eles têm bastante escolas por aí, tem Dubai, fui conhecer Dubai, é maravilhoso, eu me apaixonei por Dubai. É um lugar incrível. Eu quero voltar lá um tempo, ficar um tempo lá, de repente morar. Pertinho de você. Morar um mêsinho, 2 mesinhos, de repente um ano, não sei, né? Depende, 2, 3. Nunca sabe, né? Conhecer a escola deles lá também, que eles fazem parceria lá também. É linda a escola. Eles têm uma estrutura tão boa quanto aqui. Sim. Então é isso, é vocês descobrindo o planejamento para aquele lugar que vocês querem ir. Eu quis vir para Gal e não me importei muito com o tempo, com chuva, por mais que é frio e chuva, mas o lugar é incrível. É incrível. Você se apaixona mesmo por um lugar desse, né? É incrível. E aí tem Malta, tem outros lugares que vocês têm também, vocês podem escolher. Se você já tem inglês, tem intercâmbio também de espanhol. Se você tem inglês e espanhol, tem intercâmbio para você fazer faculdade. Então, temos aí uma gama de oportunidades para você. É isso mesmo, é isso aí. E vem para esse intercâmbio. Vem para iniciar. Pessoal, então, Thiago aqui deu uma aula pra gente aqui de superação, né, de ir atrás, que é possível, né, que às vezes a gente tem a necessidade de uma coisinha, mas se a gente não tirar ali do papel, você não estaria hoje aqui, não estaria trabalhando como nômade, né, não teria essa liberdade de estar em qualquer lugar, conhecer vários lugares, porque depois que você viaja uma vez, você não quer parar, né, Thiago? Não, já conheço 25 países até agora e quero continuar. E quer conhecer mais. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito da história do Thiago, esse bate-papo. Fizemos aqui um bate-papo mesmo só para ele mostrar para vocês a experiência dele, né? Porque cada um tem uma experiência individual, né? Se eu pegar cada intercambista aqui, cada um vai ser uma história diferente. Mas o Thiago é bem legal por conta de toda essa parte agora de ele estar sendo nômade, né? Trabalhando fora. A gente achou interessante trazer para vocês e mostrar que você também tem essa oportunidade de fazer isso, basta se planejar, ele tem planejamento, tem tudo direitinho e você consegue. Não esquece, gente, de vir aqui, né, Thiago? Deixa um like pra gente se você gosta, deixa a pergunta aqui embaixo na seção de comentários, compartilha com alguém para que você acha que a história do Thiago possa inspirar pessoas que querem fazer intercâmbio, porque a gente sempre está fazendo aqui vídeos com assuntos relevantes, né, do intercâmbio. Então é interessante você compartilhar esse vídeo com alguém. O sininho, porque toda quinta-feira tem vídeo aqui no canal, então dá clicada no sininho aí para você receber as notificações. Thiago, muito obrigado. Mais uma vez, é sempre uma satisfação te ver, estar contigo. Tava com a gente lá no pub também. Então, pessoal, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.